Bom, vamos começar os nossos estudos da primeira parte do versículo. Ele vai dizer o seguinte: Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Ok? Então vamos estudar aqui cada uma das palavras. A primeira é now. Now a gente usa muito para agora, né? Mas o now tem vários significados. Um deles é ser um marcador de discurso. Então, essa coisa de dizer ora, ok? Ora, para dar um início de frase. Há alguns tipos de marcadores de discurso que você pode usar com o now e algumas oportunidades. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um artigo específico sobre os usos do now na língua nativa, para vocês poderem estudar. É bem legal, tá? É bem interessante. Eu pego muitos blogs de referência, tá bom? Então, ora, ok? The serpent was. O que é the serpent? A serpente, ok? Was. Was, no caso, nós estamos tratando do verbo to be no passado. Então, o verbo to be significa ser ou estar. Então, se é isso no passado, é estava ou era. Então, a gente vai pensar qual que se encaixa aqui. Então, ora, a serpente era, ok? More subtle than. Vamos tirar o subtle e pensar no more than. Esse more than é uma forma de fazer uma comparação. Então, toda vez que eu falo, por exemplo, tem até aquela música more than words, né? Quer dizer o quê? Mais do que palavras, no caso, more than words, né? Mas aqui, mais, aí subtle than, mais do que, ok? Então, a gente vai pensar sempre no aspecto de comparação, do superlativo para aquele que é inferior, ok? Então, ele está dizendo assim, ó, a serpente era mais subtle. Esse subtle, ele parece ser aquela palavra súbito, né? Mas isso é um falso cognato. Então, a gente pode usar o subtle para significar sutil, astuto, ok? Então, mais astuto do que. Aí, ok. Então, esse more than, ele pode estar junto ou pode ter o próprio substantivo, o adjetivo que está sendo relativizado na própria frase. Então, a serpente era mais sutil, mais astuta do que any beast, do que qualquer. Any é qualquer. Aí você vai ver uma associação de any com anywhere, como anyone, que quer dizer qualquer pessoa, qualquer um, como anything, qualquer coisa, anyway, que é um advérbio que poderia ser de qualquer maneira, de qualquer modo. Então, assim, o any, mas o any geralmente ele está relacionado a alguma coisa que eu posso contar, né? Porque às vezes essa coisa de alguma, a gente pensa muito no some, né? Something também tem. Some, ele serve também para indicar algum, mas no caso do some não tem a ideia mais a ideia de coisas incontáveis. Então, tipo, você está levando algum dinheiro? Sim, algum dinheiro. É uma coisa que eu não tô contando, né? Ou, não tenho any money, eu não tenho nenhum dinheiro. Nesse caso, ele se torna nenhum, entendeu? O any vai dar esse sentido mais negativo, tá bom? Of the field. Esse field tem o sentido de campo. Era o lugar no qual eles estavam, né? Então, field é uma área, um campo, ok? Aí nós temos aqui which the Lord God had made. Então, esse which, ele tem o sentido de no qual. Ele não vai mudar o sentido da frase. Então, ele está fazendo uma referência. É diferente do that. O that, ele seria o que, né? Aquele que faria um conector. Which, ele vai fazer o no qual. É somente para citar que isso que vai vir a seguir está se referindo à questão do campo. Então, um pronome relativo que vai relacionar ao que está acontecendo, tá? Então, fica which the Lord. Então, the Lord é o Senhor.
Lord God, o Senhor Deus, had made. Aí eu tenho aqui, ó, o had made, tinha feito. Made é o passado do verbo make. Então ele vai dar o mesmo sentido de fazer, tá? Às vezes a gente fala, né, made in China, é feito na China, né? Porque o make é fazer no presente, tá bom? Então aqui ficou. Ora, a serpente era mais astuta do que qualquer outro animal do campo, no qual o Senhor Deus tinha feito. Então ele está se referindo àquele campo, àquela área, aquele lugar. A serpente era o mais astuto. Vamos para o segundo versículo desse trecho. And he said to the woman, Yes, has God said, You shall not eat of every tree of the garden. Bom, aqui nós não temos conceitos novos. Vamos apenas recapitular. Olha só. And, então, he said to the woman, ele disse para o homem. Yes, has God said. Sim, havia dito Deus. You shall not eat. Você, ó, o shall, que é um dever, recomendação, olha lá, uma ordem. Você não deve comer of every tree, de toda árvore do jardim. Então, olha só, quem é que perguntou para ela? Esse animal, aquele tá o he said, que está se referindo ao animal, ao beast, que ele está se referindo lá atrás. Então, se ele estivesse falando da serpente, ele está se referindo ao animal, que foi a forma que ele descreveu a serpente. Igualzinho no português. A gente vai sempre fazer a referência à última forma na qual a gente fez menção àquele objeto, àquele sujeito, né? Então, quando ela pergunta, ó, que na verdade aqui é ele, né? And he said to the woman. Então, ele disse à mulher, sim, havia dito Deus, você não deve comer de toda a árvore do jardim? Então, a serpente afirmou à mulher a respeito do que Deus havia dito. Porém, ela afirmou algo que talvez não tenha sido exatamente assim, como Eva vai dizer para ele. Vamos lá, ver o que ela responde para a serpente ou para o animal serpente. And the woman said to the serpent. Então, e a mulher disse para a serpente, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Então ela disse, nós podemos, ou may de novo com o sentido de permissão, ó, nós podemos comer das frutas das árvores do jardim. But, lá, a conjunção adversativa. But of the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said. Então, mas da fruta da árvore a qual, lembre-se do which, ele tem essa relação, a qual está no meio do jardim. Ou aí ela repete, ó, no present perfect, ó. Deus havia dito, né? Deus has. God, lembra que o has é o have na terceira pessoa, então tá no presente. Deus disse, Deus tem dito. Então ela usou o he has. You shall not eat of it, neither shall you touch it lest you die. Então vamos lá, temos elementos novos nesse trecho, tá bom? Então, you shall, a gente já sabe que é um dever, né? Você não deve comer dela, né? Of it. Então, desta, né? O que é esse neither shall you touch? Ó, nem deve tocá-la. Lest you die. Para que não morra. Lest vai dar essa ideia de para que. E o neither, antes dessa sentença, vai negar. Então, para que não morra.